Que eu quero então depois agora passar a palavra para você, porque você estava falando exatamente sobre isso, mas eu queria deixar claro isso. Por exemplo, que universidade você está se referindo que não é o campo fértil para o coach? E qual universidade ou qual instituição de transferência de conhecimento seria um campo fértil para o coach? Sim. Né? Eu acho que seria essa, acho que a gente podia voltar nessa questão. Vou pegar só um gancho que o senhor colocou, e o Teovaldo colocou também do TCC, né? Quem não está familiarizado com o tema é teoria cognitivo-comportamental. O coaching, ele tem uma diferença, o bom coach, vamos colocar assim, na questão do tempo, e indo também para o cientificamente comprovado, que é um bom processo tem que ser 1 ano, no mínimo. Então, não existe um processo que a pessoa fala assim, vai acontecer isso em 3 meses. Não existe isso. Não tem como. Não é cientificamente comprovado, primeiro. Agora a gente observa que as mudanças são difíceis, ela demora. Né? Então, todo mundo quer um resultado. Só que você tem resultado pela ilusão ou pela verdade. A verdade é essa. As coisas são difíceis, não vai ser rápido, né? Vai ter que ter várias coisas para a gente mexer aqui. E ainda a probabilidade, né, de uma porcentagem talvez pequena, se o método for muito bom, de dar errado. Está na conta. Porque não depende do coach muitas vezes, depende de todas pessoas envolvidas ali, o coaching também, mas não é só ele, né? Então 1 ano é um período interessante. Então quando a gente fala de começo, meio e fim, é o começo para identificar exatamente qual é esse campo que vai ser atuado, qual é esse objetivo que vai ser criado, qual é essa performance comportamental que vai ser, ou 2. Não dá também para toda a sessão mudar, né? Toda a sessão, agora eu acordei, eu quero esse comportamento. Não. É 1 ano que a gente vai trabalhar esse e esse comportamento para esse determinado fim que vai impactar aqui e aqui. Vamos ver o negócio acontecendo. E as pessoas vão falar, valeu ou não valeu. Não sou eu, nem é o cara. São as pessoas que ele lidera. Então isso já é um processo bem diferente, né? De muitas vezes que a gente vê aí. O cara vai vender um processo de 1 mês, 3 meses. Fala, não, 3 meses eu faço. Teve uma vez um coach brigou comigo e falou que fazia 1 dia. Né? Eu falei, parabéns, né? Então, vai fundo, né? Continua enganando as pessoas. Porque as pessoas, como eu falei, querem resultado, só que elas muitas vezes querem pela ilusão e pela verdade. Um bom coach preza a verdade, não vai vender ilusão para a pessoa. Chegando na questão da universidade, todas as universidades não são campo fértil para poder tomar conta do coaching. E eu explico por quê. Todas. Justamente porque o coach ele floresce melhor na multidisciplina, ou dos multiconhecimentos, onde a universidade ela vai ajudar muito como sendo um desses pontos de apoio. Nós temos muitos trabalhos de universidade com coach, inclusive com Harvard, né? Nós temos, poucas pessoas sabem disso, nós somos nossos parceiros, o Instituto de Coaching de Harvard, né? Uma grande amiga nossa, a Carol, que toma conta lá. Então, assim, e o Márcio ajudou a fundar. Então você vê, a gente está apoiando sempre na universidade, mas a gente não fica só confinado na universidade, porque senão você abafa o processo. Então a mágica toda do coaching, né, e o poder que ele tem é exatamente deixar ele aberto. E aí por isso que, mais uma vez, o RH tem que ser muito bem treinado para pegar um coach bom, né, fazer perguntas interessantes para ele, inclusive, né, seria interessante quando você fala assim para o RH assim, esse profissional, ele, né, governa, não fala nem domina, porque não dá para dominar, mas ele governa nas 12 áreas da vida, é importante você saber isso. E às vezes ele não sabe nem o que são as suas 12 áreas da vida. Então, é exatamente treinar as pessoas justamente para poder separar o joio do trigo. Então, assim, a gente tinha uma coisa antigamente que chamava Coaching Education. As pessoas esqueceram disso. Né? Porque todo mundo acha que sabe. E aí ferrou. Porque quando a própria pessoa acha que sabe, porque ela leu 2 livros de coaching, ou leu um artigo, ou ela viu alguns vídeos, né? Ela entra justamente naquela questão, né, do Dunning Gruber, né? E fez o Dunning Gruber, né? Que o David Drummond e acho que Jason Gruber que fez Justin Gruber que fez uma pesquisa, né? E muito interessante, inclusive, não sei se você sabe de onde ele chegou nesse negócio, mas a tese é assim, pessoas que sabem pouco acham que sabem muito, e porque pessoas que sabem muito, muitas vezes, não se aparecem. Ficam acanhadas. E deveriam aparecer.
Né? Que tem muitas frases, inclusive, que não vem na minha memória agora, o autor, que é assim, os maus, né, prevalecem porque os bons ficam quietos, né? Então, assim, isso muitas vezes acontece. Então, existe, de fato, essa necessidade da educação. E tem uma história interessante, né, pra gente... Todo podcast tem uma boa história. E essa é uma história real, que exatamente ela traz essa ideia do lance de como a ilusão nos pega, né? E o Dremen e o Gruber, eles chamaram a atenção deles, fizeram um estudo profundo disso daí, porque parece brincadeira, mas é real. Tem acho que vocês brincaram disso, talvez. Uma pesquisa onde, em um laboratório de coisa de criança, você pega o sumo do limão e ele torna o papel invisível, né, tinta invisível, né, uma coisa assim. Que é química, né? Uma brincadeira de química, como colocar o feijão lá no algodão e fazer crescer. E aí o camarada chegou e falou assim, e é real isso, não é brincadeira. E se eu pegar esse sumo de limão e colocar no meu rosto? E vou ficar invisível. E ele fez isso e foi assaltar um banco. Parece mentira, mas é verdade. Tá, inclusive reportagem, né, aí na internet. E ele assaltou o banco e, por incrível que pareça, deu certo. Não pegaram ele. É claro, tô falando da década de 70, aí, onde o pessoal não tinha toda a tecnologia que a gente tem de câmera e tudo mais, né? E aí, o que ele fez? Eu vou de novo colocar o limão e saltar de novo. E saltou de novo e deu certo, não pegaram o cara. No terceiro, quarto assalto que ele foi fazer, pegaram ele. Ele afirmou categoricamente, é impossível. Por quê? Porque eu estava invisível. Ele acreditava de fato. E aí, por essa uma história incrível e até quase inacreditável, mas ela acontece mais comum do que a gente imagina. Nós temos a tendência, desde a época bíblica, tem muitas histórias sobre isso, né? Onde as pessoas pediam para os profetas não profetizarem. A gente não quer saber a verdade, a gente quer saber palavras aprazíveis. Porque a verdade, ela machuca. E às vezes ela dói. Ou minta por misericórdia. Porque nós não suportamos toda a verdade, né? Exato. Então, assim, eles começaram a aprofundar nisso e viram que isso não tinha simplesmente uma coisa de uma loucura do cara. Isso é uma coisa real. E como é que você coloca a verdade pro seu coach quando você está no trabalho? As pessoas falam, né? E ele tem humildade para ele reconhecer. E por isso que a gente faz todo um 360 e traz coisas para realmente mostrar para a pessoa, de fato, no caso do exemplo que eu dei, que ele não está delegando. E às vezes, quando ele for olhar, ele vai falar assim, puxa, de fato eu não podia delegar isso aqui, né? Eu estava trabalhando recentemente com uma pessoa, inclusive, onde nós identificamos que, porque as pessoas trouxeram isso, que ele estava, em vez de estar numa função estratégica, ele estava na função braçal. Porque ele queria estar naquela função braçal. Então é todo um processo para ele também aceitar e delegar, né? Poxa, o seu tempo é caro, cara. Então alguém pode... E começamos a fazer exatamente isso. Quem poderia fazer essa atividade sem ser ele? Mas a pessoa, ela se acha tão boa e ela não é tão boa. Olha lá o Dremen Gruber de novo aí. Naquilo, às vezes tem alguém da equipe que vai fazer melhor, vai dedicar mais, tem mais tempo para estudar o assunto e performar melhor que ele. E entregar para ele. E ele, como conhecedor, e líder, vai avaliar o resultado. Óbvio, a função dele é essa mesmo. Né? Não é que vai tirar o poder do líder, não. Não é nada disso. É pelo contrário.